Fala pessoal, Milton D'Antunes com vocês mais uma vez. Esse é o nosso canal Falando Sério, como sempre trazendo mais informações, mais novidades para vocês acerca de tudo que o governo vem organizando, planejando diante da pandemia do coronavírus. A gente sabe que são uma série de situações que vêm acontecendo todas ao mesmo tempo e a gente tem escolhido aquelas situações mais específicas e que a gente julgue com uma certa relevância e maior importância que podem nos ajudar agora e também para o futuro. Algumas ações já organizadas, já arquitetadas, já planejadas hoje, algumas vêm diretamente à mídia, mas algumas outras vêm sendo tomadas pela equipe da economia do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, já visando o futuro após esse pico da pandemia, para que a economia possa respirar, para que a economia brasileira possa voltar ao normal aos poucos. Isso aí a gente já vem observando, que algumas ações já vêm sendo tomadas e a gente quer trazer um pouquinho disso para vocês agora, tá? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e te inscreve. Não esquece de ativar o sino das notificações. É sempre importante para que você receba os nossos materiais antes de todo mundo, tá? É muito importante também que você comente. A gente tem dado muita resposta aí, tirado muitas dúvidas de comentários que vêm surgindo nos nossos trabalhos, nos nossos vídeos. Não esquece também de compartilhar e aí a gente vai trabalhando para que da melhor forma possível a gente possa trazer as informações para vocês basicamente ou praticamente em tempo real, tá bom? Vamos direto à matéria. O assunto de hoje é: governo revela se auxílio de R$600 vai ser estendido por mais tempo. A gente já havia comentado em alguns momentos aqui que a possibilidade do auxílio emergencial ser estendido além dos 3 meses já era uma possibilidade, Já se cogitou também, e eu vou falar aqui rapidamente, sobre a possibilidade, existem alguns deputados e alguns senadores pensando na possibilidade até de transformar esse benefício emergencial num benefício contínuo, sem prazo determinado, e aí já existe provavelmente até alguns trabalhos acerca de projetos de lei sobre isso também. Mas a matéria mais objetiva, ela fala basicamente se esse benefício permaneceria por mais de 90 dias. A gente acredita que sim, já se passou aí mais de 40 dias da pandemia e a gente ainda sequer chegou no seu pico, e a gente sabe que todo problema econômico no país ou em qualquer país após o período mais crítico sempre leva assim um bom tempo também para que essa economia reaja, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Olha só, o auxílio emergencial pago durante a pandemia do coronavírus foi liberado por 3 meses com valores de R$600, podendo chegar até R$1.200. Uma das possibilidades no momento é a ampliação do benefício por mais 2 meses a princípio. Além disso, a criação de um novo programa de renda básica também vem sendo estudado. Isso aí já para um período pós-pandemia. É isso que tem passado já de alguma forma o ministro Paulo Guedes e a sua equipe. Cogitou-se também, como eu já falei agora há pouco, a possibilidade desse auxílio se tornar permanente. Mas a gente sabe que essa probabilidade ela é basicamente nula diante de tantos pormenores, e aí a gente não vai entrar no mérito da questão. Mas eu vou ler o que eles dizem sobre isso também, que já foi desmentido. Nessa semana, o Ministério da Economia informou que o auxílio emergencial de R$600 é uma medida de caráter temporário, ou seja, que dessa forma não poderia ser permanente, visto que poderia comprometer a recuperação financeira do governo a partir de 2021, assim como também a questão da própria dívida pública. A gente sabe que o país ele vem tendo uma demanda de gastos maior por conta do equipamento que tem sido colocado em hospitais, todo esse reaparelhamento hospitalar e uma série de outras situações, e a economia vai precisar respirar após tudo isso. Então, hoje, basicamente, o objetivo principal, o que tem chamado mais a atenção do governo é como refazer tudo isso. Diante disso, eles dizem que sobre as notícias de que o programa de auxílio emergencial pode ser permanente, o Ministério da Economia esclarece que tem tomado medidas de caráter temporário para combater os efeitos da pandemia. Disseram isso numa nota.
O compromisso com o teto de gastos dá credibilidade e promove investimentos que criam empregos e faz com que o governo onere cada vez menos a sociedade, eles acrescentam, né? De acordo com o Ministério, a preocupação é preservar vidas e a atividade econômica. Com medidas extraordinárias, foi possível socorrer os mais vulneráveis que perderam seu sustento, também o que eles acrescentam. Então a gente sabe que a possibilidade desse benefício se tornar permanente, pelo menos hoje, nesse momento, é insustentável isso não se sustenta. Eles ainda acrescentam, essa crise trouxe, entretanto, uma oportunidade, né, para avaliar a efetividade dos programas de transferências de renda e desenhar propostas de melhorias. Então, de certa forma, eles falam que toda essa problemática trazida pelo coronavírus pode sim, aliás, já tem feito com que eles entendam que alguns mecanismos ou alguns ajustes, né, para ajudar o povo ou os mais vulneráveis precisa ser feito, e aí isso aí eles já enxergaram, né? E no momento oportuno isso será feito e divulgado, eles falam. Ainda continuando a matéria, pessoal, o auxílio de 600 pago após pandemia, né, é uma outra possibilidade também que já se levantou. Eles falam o seguinte: na última segunda-feira, né, agora, da semana passada, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, ele disse que durante uma transmissão ao vivo, né, promovida pelo banco BTG Pactual, que o auxílio emergencial poderia ser mantido após os 3 meses previstos em lei. Então, de certa forma, a gente já acredita, sim, que apesar das dificuldades que o país teve na organização de tudo para o pagamento da primeira parcela e agora para o início do pagamento a partir dessa semana da segunda parcela, ainda faltando a terceira, eles já enxergam que isso não será suficiente para a manutenção mínima, né, básica da economia como um todo. E entende-se também, eles já chegaram ao entendimento também de que o próprio governo ele vai necessitar de que se mantenha por algum período, né, esse auxílio emergencial, como vem sido já pago para milhões de pessoas, milhões de brasileiros, porque já foi feito um estudo e pelo menos 60% do valor pago às pessoas que estão recebendo esse benefício volta para o próprio governo. Então, na verdade, é uma engrenagem onde ele dá, mas ele ao mesmo tempo também já recebe. Então, isso também deixa claro que é necessário essa troca, né, esse entregar para depois receber também, até para que a própria economia gire, porque senão realmente tudo vai parar. Olha só o que eles continuam dizendo. Não podemos virar a chave e desligar tudo de uma hora para outra, referindo-se à manutenção desse valor de R$600, né? Disse o secretário ao se referir à possibilidade de manter o auxílio emergencial no segundo semestre de 2020, né, após o mês de junho. De acordo com o secretário, o auxílio de 600 é uma espécie de imposto de renda negativo em que os cidadãos abaixo de determinado nível de renda recebem devolução do governo em vez de pagarem impostos. Os parlamentares, né, acerca do que o Congresso vem pensando sobre isso, né, os parlamentares que são a favor do aumento do auxílio emergencial de 600 por mais tempo, né, já protocolaram projetos na Casa Legislativa solicitando que o auxílio seja sim estendido, né? Ou seja, os deputados já estão de olho nisso, já estão trabalhando nesse sentido, né? Para isso, eles citam a piora, né, na perspectiva para a atividade econômica no próprio país agora em 2020. E de acordo com o líder do Partido Cidadania na Câmara, o deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, a economia ela já demonstra todos os sinais de que um forte aumento do desemprego no Brasil se aproxima. Ou seja, a gente está chegando próximo ao pico da pandemia do coronavírus, né, da proliferação do vírus. A gente sabe, né, que isso vem trazendo os efeitos para a economia, só que, digamos que o pico, né, de problemas econômicos ainda não aconteceram, né? Então eles já visam essa possibilidade da extensão da ajuda através do auxílio emergencial por conta disso também, né?
Segundo ele, para manter medidas de isolamento e conter disseminação do vírus, será necessário prorrogar sim a concessão do auxílio emergencial, pelo menos até setembro. Tá? Segundo a palavra dele, temos de ter uma política para enfrentar essa situação. Não sabemos a que velocidade virá a reativação da economia, diz, né? Segundo ele, há estudos que mostram que os 600 se converteram em consumo, como eu já havia falado agora há pouco, né? Com o impacto da economia. É uma injeção na veia, na verdade, né? Ninguém que recebe os 600 vai segurar, vai guardar esse dinheiro, né? Estamos convencidos de que são gastos são gastos humanitariamente necessários, ou seja, as pessoas, na sua maioria pelo menos, vêm recebendo esses 600 reais para pagar algumas contas, como água, luz ou outras coisas mais emergenciais, mas acima de qualquer coisa, para se alimentar, tá? Para alimentar a sua família. O deputado Volney Queiroz de Pernambuco, líder do PDT na casa, também deseja que o auxílio de 600 seja pago por mais tempo, também sugerindo que o benefício seja pago até setembro, pelo menos. Na visão dele, a necessidade de recompor a renda dos trabalhadores informais e demais categorias que podem receber o auxílio não acaba em 3 meses. Imagina que as coisas não melhorem, o comércio não abre, o emprego não aparece e o socorro acaba. Imagina o que vai acontecer. Você já recebeu o primeiro auxílio, faltam 2 parcelas, vai batendo, né, o tempo e o desespero e de repente acabou 3 meses, acabou o dinheiro e o que é que se vai fazer? Na verdade é esse o maior questionamento deles. Mais 3 meses dão tranquilidade, né? Pelo menos mais 3 meses vão dar tranquilidade ao contingente de pessoas que dependem desses recursos. Já a líder do PSOL na casa, a deputada Fernanda Melchiona, né, do Rio Grande do Sul, propõe em seu projeto um prazo ainda maior, né, até dezembro, pelo menos. Sendo assim, ela enxerga que seria possível adotar medidas de isolamento por mais tempo e garantir a renda dos afetados pela crise durante a pandemia, né, da crise econômica. Tem de ser medidas sociais para o povo e também para permitir o estímulo ao consumo. Esses recursos retornam para a economia, como também já havia falado, né, segundo palavras dela, e ela acha impossível que o governo acabe com a renda básica dentro de 2 meses. Gente, nós percebemos que a princípio, no início da pandemia, quando se imaginava que poderia controlar, seria muito mais fácil. Mas hoje já se vê que realmente a coisa perdeu o controle. Então a gente entende realmente que a necessidade de se prolongar, né, esse benefício por mais tempo é uma necessidade já agora, já imediata. E aí a gente já vê alguns movimentos acontecendo, né, para que se estenda isso, e eu concordo que isso deva se estender até dezembro pelo menos, para dar uma garantia mínima, né? A gente sabe que 600 reais já não é um valor realmente tão significativo para a manutenção básica de qualquer família, mas é uma ajuda, digamos assim, que o governo se dispôs e que pode, segundo eles, disponibilizar por 3 meses. Mas já está mais do que claro que 3 meses não é suficiente, tá bom? Eu agradeço a vocês que me acompanharam até agora. Essa notícia é uma notícia importante, né? É importante também que você deixe o seu comentário aí. Você concorda que esses 600 reais permaneçam? Por quanto tempo? Qual é a tua opinião? Vamos trocar aí essas ideias. E através disso a gente vai refinando e possibilitando outras pautas para que a gente possa trazer de informações para vocês, tá bom? Muito obrigado quem me acompanhou até agora, um abraço a todos, vamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau.